Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o último estágio do pipeline, que é o estágio de commit. E antes de falar um pouquinho dele, a gente tem que tentar recapitular um pouco das premissas gerais do nosso curso. A gente está tratando aqui de um processador super escalar, então a gente está olhando um processador que ele é capaz de executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. E por ser capaz de executar mais de uma instrução ao mesmo tempo, ele tem que ser capaz de buscar mais de uma instrução na memória ao mesmo tempo. Ele tem que ser capaz de fazer todo o processo de decodificação de mais de uma instrução ao mesmo tempo. Ele tem que ser capaz de conseguir executar múltiplas instruções em unidades funcionais diferentes ao mesmo tempo. E, obviamente, ele tem que ser capaz de concluir múltiplas instruções ao mesmo tempo. Observa que não é problema se, de repente, ele fica com alguma dessas fases da instrução sem conseguir processar múltiplas instruções. Por exemplo, deu um cache miss de instrução, ele vai ficar um tempo sem mandar instruções para frente. Mas o que a gente espera é que ele seja capaz, na maior parte do tempo, ou pelo menos que ele seja capaz muitas vezes de enviar mais do que uma instrução ao mesmo tempo. Então é isso que a gente está fazendo. E agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o estágio de commit. O commit é o último estágio do pipeline. Por que a gente precisa de um estágio de commit, né? A gente tem que primeiro tentar olhar o que aconteceu no processador até agora. A gente acabou de executar instruções, a gente mostrou toda a linha de bypassing, de forward entre as múltiplas unidades funcionais, e a gente tem uma questão bem importante, que as instruções foram executadas em uma ordem qualquer, fora de ordem. A gente sabe que é possível executar as instruções, a gente viu as técnicas necessárias para poder conseguir executar essas instruções, mas nós também temos a certeza de que elas não necessariamente acabarão no mesmo momento. Então o estágio de commit está aqui para ajudar a recolocar as instruções na ordem correta de execução. Então a gente vai fazer o commit de instruções à medida que elas forem acabando, mas sempre da mais velha para a mais nova. Então eu tenho que pegar a última instrução, que são mais velhas no pipeline, eu vou fazer commit, depois a penúltima, depois a antepenúltima. E relembrando, como todos os outros estágios do pipeline, se eu tenho um processador de largura 4, eu deveria ser capaz de fazer commit de pelo menos 4 instruções ao mesmo tempo. Pode ser que em certos momentos eu tenha capacidade de fazer uma só, porque eu só tenho uma instrução que terminou, mas se eu tiver 4 instruções encerradas naquele momento, eu deveria ser capaz de concluí-las, tá? Outra coisa muito importante é que, mesmo que seja um processador em ordem ou fora de ordem, é importante a gente ter o estágio de commit. Lembrando que um processador, mesmo um processador em ordem, se eu tiver a instrução A e a instrução B, que acontece depois da A, é possível que a instrução B termine primeiro. Basta que a A seja uma instrução de acesso à memória, por exemplo, que vai dar um cache miss bem longo e vai demorar para caramba. A B é uma instrução aritmética que não depende da A. O que vai acontecer? Eu vou despachar as duas instruções ao mesmo tempo. A B vai terminar, ele vai ter que de algum jeito ficar esperando pela A, certo? Mas eu só vou poder fazer o commit quando a A estiver pronta, e como a B já está pronta, talvez eu faça o commit das duas ao mesmo tempo, tá? Então, mesmo no processador em ordem, é importante que a gente tenha um estágio de commit, tá? Eu preciso recolocar as instruções em ordem. Além disso, nós temos outros dois motivos importantes para ter um estágio de commit. O primeiro deles é que podem acontecer exceções, vou acontecer falhas no meu processador, e como eu sei que as instruções estão sendo executadas fora de ordem, a gente vai aguardar que essa instrução chegue no estágio de commit para decidir se ela realmente a exceção aconteceu. Um exemplo que eu vou citar múltiplas vezes aqui é: imagina que você fez aquele programa seu que você fez if x igual diferente de zero, x faça alguma operação, divida o y por x, por exemplo. O que acontece? Se o x for diferente de zero, você pode fazer divisão. Mas se ele for igual a zero, você não poderia fazer divisão. Só que daí você tem um branch prediction e de repente da primeira vez ele deixou passar, ou o seu preditor de branch, por algum motivo, tem muitos x igual a zero, x diferente de zero, e ele deixa passar. O que acontece nesse caso? Nesse caso aqui, ele vai deixar fazer a divisão vai gerar uma exceção, mas antes dela tem um branch prediction. Então, nosso segundo elemento é: eu tenho um branch prediction, e meu branch prediction pode falhar. E à medida que o branch prediction falha, eu preciso saber se aquela instrução que é aquela instrução que causou a falha, ou se alguma antes dela causou essa falha para a gente trabalhar, tá? Então nós temos a sequência, eu vou primeiro tratar a primeira instrução, depois tratar a segunda, a terceira e assim sucessivamente, seja por bench misprediction, seja por exceção ou qualquer outra coisa nesse cenário. Tudo isso então vai ser resolvido no nosso estágio de commit, tá bom? Bom, antes da gente prosseguir um pouco mais sobre o estágio de commit, a gente precisa separar dois conceitos importantes que são estados do nosso processador. A gente tem o que a gente chama de estado arquitetural, que é o estado que fica lá fixo do processador, exatamente tudo que já está definido. Eu acabei de rodar uma instrução, ela está completa, tudo que ela
gerou faz parte do estado arquitetural, então eu tenho todo o meu banco de registradores, todos os meus registradores de status, se o meu processador tiver, todo o meu estado de memória. Isso é chamado de estado arquitetural do processador. O estado arquitetural, o que ele faz? É aquela informação que, se eu salvar e continuar da próxima instrução, eu sou capaz de executar. Tá? Eu sou capaz de continuar executando. É o que deve ficar visível para as próximas instruções, é o que vai ficar visível do resultado da instrução, daquela instrução no seu processador. E nós temos também o estado especulativo. O que é o estado especulativo? Se nós estamos executando uma instrução, mas ela ainda não fez o commit, nós temos aquele estado que ela gerou como sendo estado especulativo. Pode ser que eu venha anular essa instrução, pode ser que eu vá commitar essa instrução e vou transformar isso em estado arquitetural. Então a gente tem um estado especulativo, é aquele estado que nós desejamos que ele vire arquitetural no futuro, mas no momento ele é um estado que tenha potencial de ser descartado. Tá? Então esse é o estado especulativo. O que acontece no estado especulativo? Eu preciso ter consciência de que ele existe e eu preciso tê-lo rastreado, seja para posteriormente transformar em estado arquitetural, seja para anulá-lo e cancelar a execução da instrução. Então, relembrando o nosso if lá que nós tínhamos no código, se eu entrei dentro do if com o x igual a zero, eu não podia fazer essa divisão, aquela conta ali, certo? Ela vai ser anulada posteriormente. Então, eu preciso descartar aquela instrução. Tudo que ele está gerando, todo aquele efeito daquela instrução, representa estado especulativo que eu preciso ser capaz de destruir. Tá? Então, o estágio de commit do nosso pipeline, ele converte estado especulativo em estado arquitetural. Uma, duas ou três instruções, ou quatro instruções, N instruções. Não todo estado especulativo, lembrando que vai ter mais instruções vindo por trás, mas sim o estado especulativo vai ser transformado em estado arquitetural. Aos poucos, algumas instruções por vez. Tá? E aí nós temos uma outra característica importante, é que eu vou fazer o commit de uma instrução por vez. E ao fazer o commit de uma instrução, cada instrução que eu faço o commit, a gente tem que lembrar que nós temos a arquitetura CISC, que quebra instruções em micro-operações, em micro-instruções. Tipicamente, na arquitetura CISC, cada instrução é feita commit unicamente. Então a gente vai fazer o commit de todas as microinstruções de uma única vez. Mas existem exceções. Em especial, se a gente usar o exemplo da arquitetura Intel, nós temos as instruções de cópia de memória. E essas instruções de cópia de memória, elas podem fazer commit, conforme está o manual, elas podem fazer commit de tempo em tempo. A gente não teria capacidade no processador de guardar todo o estado arquitetural das instruções de commit de memória do nosso processador. Ok? Então, essa é a ideia geral. Os processadores CISC, tipicamente, então, aí eles já vão fazer commit para cada instrução. Eles não quebram e fazem subcommit, tá bom? Além disso, uma outra coisa importante que vai acontecer no estágio de commit é que a gente vai liberar os recursos que estão sendo usados no nosso processador. Como assim? Se você criou algumas entradas nas filas de execução, se você criou entradas no reorder buffer, se você criou entradas no store queue, você vai liberar esses dados, você vai efetivar essa instrução e vai liberar o dado. Lembrando que as nossas instruções de store, elas guardam o dado no store buffer e esse dado do store buffer só vai para cache e para toda a hierarquia de memória no momento onde acabou a instrução, no momento onde a instrução fez o commit. Então, quando essa instrução estiver fazendo o commit, a gente vai copiar o dado ali do store buffer para cache, para mandar embora, e ao mesmo tempo a gente libera essa entrada do store buffer. Tá? Além disso, nós temos a questão dos registradores físicos. Estou fazendo register rename, então eu tenho instruções ali que estão sendo processadas e que eu tenho cópias dos registradores, então a gente vai trabalhar para poder guardar sempre os últimos registradores e os novos vão sendo os mais velhos vão ser liberados para os novos ocuparem aquele lugar posteriormente, de novo no estágio de allocation. Tá? Bom, além disso, agora a gente tem que falar um pouquinho do final mesmo do commit, quer dizer, como é que a gente consegue tratar. A gente já falou que as nossas múltiplas instruções, se elas gravam nos registradores, esse registrador vai ser chamado de arquitetural nesse momento, ele vai virar um estado arquitetural. Por outro lado, se eu tenho uma instrução de escrita em memória, essa instrução vai efetivar a escrita em memória nesse momento. Lembrando que ela pode estar escrevendo na L1, que vai se virar e fazer o resto, e eu considero que a instrução já está resolvida, mas ela vai simplesmente terminar internamente ao processador, fechar e falar, ok, esse valor de memória agora já é um valor arquitetural. Bom, se eu tenho uma instrução de store, eu posso ter atrás dela uma instrução de load que vai tentar fazer a leitura dela. Se a instrução de load tentar ler essa instrução de store, ele não precisa ficar esperando essa instrução de store escrever na cache. O que ela pode fazer? Ele pode ler do store buffer o valor e o load vai acabar ficando pronto bem próximo do store ou até ao mesmo tempo, uma vez que o store pode gastar mais
alguma coisa ali, tá? Então, nesse aspecto, um load vai ser acelerado também, porque eu vou fazer o que a gente chama de curto-circuito entre o store e o load. O store quis gravar algum valor na posição 10.000 e o load quis ler da posição 10.000, eu vou pegar no buffer de store e vou trazer o valor para o load aqui, tá bom? Para poder garantir isso, para garantir que essas operações e que a gente consiga tratar corretamente, a gente tem algumas unidades. A gente tem duas alternativas que a gente vai mencionar aqui. A primeira delas é através do reorder buffer e do retire register file. Quer dizer, nós temos essas duas estruturas que a gente vai trabalhar juntas para poder permitir a conservação do estrado arquitetural, ou do merged register file, quer dizer, o registrador, o banco de registradores mesclado entre valores especulativos e não especulativos, entre valores registradores físicos e os valores arquiteturais geral. Tá? A gente já falou do Merge Register File no início, certo? Então aqui ele volta a aparecer e a gente vai falar um pouquinho mais do Reorder Buffer e do Retire Register File para poder complementar um pouquinho o nosso conteúdo, tá? Então aqui a gente tem a figura do Merge Register File e do Reorder Buffer, e o Reorder Buffer, uma questão interessante é que as instruções entram no Reorder Buffer aqui por esse canto esquerdo da figura, através do estágio de Allocation. Então, tudo que vem do estágio de Allocation entra no Reorder Buffer, e a gente vai ocupando espaços, vai ocupar uma barrinha dessa, uma coluninha dessa por vez, tá? Esse é um buffer circular, então na realidade esse Allocation aqui ele pode pegar mais duas instruções ali nessa figura, e depois ele vai lá para outro canto, andando, tá? E o commit vai retirando elementos do reorder buffer. Lembrando que eu já falei que o commit vai removendo componentes do reorder buffer e ele vai recuperando os recursos da arquitetura para serem usados em novas instruções. Aqui nós temos essa barrinha de baixo aqui de valores. Esses são os valores dos registradores gerados, os valores gerados por essa instrução. Nem toda instrução gera valor, tá? Então a gente tem algumas instruções, o store mesmo, ele escreve na memória, não escreve saída, uma instrução de branch, jump, não necessariamente ela escreve um valor, mas se ela escrever um valor, o valor vai ser guardado no reorder buffer até um dado momento onde a gente vai fazer o commit. Na hora que a gente faz o commit, a gente copia esse valor para o retire register file, para o RRF. E aí sim ele é considerado estado arquitetural. Então nós temos o reorder buffer com estado especulativo e o retire register file com estado arquitetural. E aí a gente vai pegar uma instrução, primeiro ela vai buscar no reorder buffer para ver se tem o valor que ela quer, porque pode ser que esteja o valor especulativo dele. Não encontrou, ela vai no retire register file e ela vai encontrar o valor lá. Por que ela faz exatamente nessa ordem? A gente vê que as instruções mais novas são as que não comitaram ainda. Então eu tenho que olhar para elas para poder buscar os nossos valores. Tá? Então a gente vai checar essa sequência. Na prática a gente pode fazer essas duas buscas simultaneamente, desde que a gente priorize o reorder buffer no caso dos nossos valores, tá? Ok? Bom, mostrando um pouco do exemplo disso no pipeline, nós temos aqui 4 instruções. A instrução de cima é a instrução que está gerando o valor, as outras 3 estão usando esse valor, tá? Então a gente pode ver que a instrução de cima tem o processo todo de execução, de write back, que guardou no reorder buffer o valor que ela gerou. Então vamos supor que é um add, então o add somou 2 mais 2, ela vai guardar o 4 lá no reorder buffer, tá? E passa algum tempo até chegar no commit. Tem essas reticências aí que vai passar algum tempo. O que são esse tempo? No fundo a gente tem que fazer o commit em ordem. Pode ser que eu precise de alguma instrução, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas a gente sabe que vai acontecer o commit. Na hora que acontece o commit, esse valor que estava no reorder buffer vai ser copiado por retire register file. Okay? Então eu copio o valor do hobby para o RRF. E aí, sim, as instruções vão passar a buscar do RRF. Então a gente tem duas instruções abaixo, o consumidor 1 e 2. O consumidor 1, quando ele vai fazer a leitura do dado, observa que ele está fazendo no segundo ciclo dele. A essa altura o hobby já tem o valor correto, então ele vai ler do reorder buffer. A segunda instrução, o segundo consumidor, ele também lê no segundo ciclo dele, ele lê no data read cycle dele. E nesse momento o commit está começando a escrever no RRF, então eu não tenho a garantia ainda de que o valor esteja lá, então ele vai ler do reorder buffer. Já a terceira instrução, ela vai novamente no data read, o mesmo estágio do pipeline, ela vai fazer a leitura, mas agora o valor que ela quer, ela está no RRF, então ela vai ao RRF e vai ler o valor que ela quer. Todas elas leram exatamente aquele mesmo valor 4 que eu falei, só que as duas primeiras leram do hobby. E entre a segunda e a terceira, esse valor foi gravado no RRF. Então a terceira passa a ler direto do RRF. Tá? Então esse é o cenário geral que a gente vai trabalhar. E aí o que acontece? A gente precisa garantir que esse dado seja copiado. E para cada vez que eu gero um valor, ele é gravado no hobby e ele é copiado. Tá? Então, o que acontece é que a gente acaba tendo uma operação a mais
e às vezes a gente não quer fazer essa operação a mais, então uma alternativa para isso é usar o Merge Register File. A gente já falou sobre eles ali. O que acontece? Ao invés de eu ficar copiando o valor de um lado para o outro, eu escrevo no Merge Register File, mas a gente vai ter que fazer alguma marcação para falar que esse valor é especulativo. Ou a gente marca os valores arquiteturais, ou a gente marca os especulativos, tanto faz. E a gente vai ter que converter valores especulativos em arquiteturais. Dessa forma, eu não preciso copiar valor, mover um valor de um lugar para o outro. Lembrando que no Hobby, no caso, eu vou ter que remover todos os elementos dele à medida que a instrução vai sendo commit. Então, nesse caso aqui, no Merge Register File, eu simplesmente tenho o valor, e lá no Hobby eu só limpo os metadados das instruções, que eram aquela parte de cima que a gente estava vendo lá. Tá? Tipicamente, o Merge Register File é muito interessante para processadores que leem as instruções, leem os valores das instruções após o despacho. Tá? Então, porque eu vou fazer essa leitura mais para frente e essa leitura já vai estar disponível no meu Merge Register File e eu não vou ficar fazendo múltiplas consultas ao Reorder Buffer simultaneamente, que isso também pode gastar bastante recurso. Tá? E a gente tem que lembrar também que a gente falou, em especial no estágio de issue, no conjunto de aulas passados, que a gente tem a questão do Reorder Buffer, do Merge Register File e de múltiplos pipelines, quando a gente fala de um pipeline distribuído versus centralizado versus um não centralizado, um descentralizado. O que significa isso? Se eu dividir a fila de issue e eu tenho dois bancos de registradores, eu posso ter um Merge Register File de cada um dos lados. Mas se eu tiver um Reorder Buffer, eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso garantir a ordem das instruções, então não necessariamente eu consigo fazer essas operações em dois Reorder Buffers separados, eu vou acabar tendo um Reorder Buffer, o que gera todos aqueles problemas que nos levaram a separar o pipeline na sequência passada de vídeos, tá? Então esse é um dos problemas que a gente pode vir a encontrar e a gente precisa ter uma forma mais clara de tratar. Tipicamente o Merge Register File ajuda isso, tá bom? Ok, pessoal? Então, até aqui a gente olhou um pouco do cenário sobre como caminhar a instrução e como encerrar a instrução. Nesse momento, uma instrução passou pelo commit, ela encerrou, eu não tenho mais nada a fazer com ela. Tá? Depois a gente vai ter um outro vídeo falando como recuperar os recursos que essa instrução liberaram. Tá? A gente vai olhar um pouco para esse recurso e a gente vai virar e vai falar o seguinte, o que eu faço com ele a partir daqui? E na hora que a gente recuperar o recurso, a gente vai falar também da questão das exceções e do Branch Prediction. Falou, pessoal? Então, a gente encerra esse vídeo por aqui e depois tem mais um vídeo para vocês. Até mais, então.